pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre as anemias, nessa série que estamos falando hoje sobre a anemia microcítica. No vídeo passado falamos da macrocítica. Então, sem mais delongas, o que seria a anemia microcítica? Ela basicamente, vamos ver mais à frente no laboratório a sua diferença entre a macrocítica e microcítica, mas adentrando já a microcítica, ela vai apresentar uma deficiência principalmente na concentração de ferro. Não só do ferro, como também do grupo hemo e a hemoglobina. Sendo que a anemia mais frequente das anemias microcíticas seria a anemia ferropriva. Então já vamos falar da anemia ferropriva. Quais seriam os quadros clínicos de uma pessoa com anemia ferropriva? Basicamente ela vai apresentar cansaço, aquilo que já vimos no vídeo anterior, um cansaço, aquele peso no corpo. Também ela pode apresentar dispneia e uma coisa interessante, uma pessoa com anemia ferropriva, ela vai ter um certo distúrbio no seu apetite. Como assim? Ela vai querer comer terra, vai querer comer gelo, algumas coisas que geralmente a gente não tem vontade de comer. Então ela vai ter esse problema de apetite. Além disso, ela vai apresentar uma unha em forma de colher. Também vai apresentar esclera azul e uma língua despapilada. É interessante dizer que essa anemia ferropriva ela pode vir associada a uma síndrome, a síndrome de Plummer-Vinson, que seria um conjunto de sintomas como a membrana esofágica superior. Também apresentaria uma unha quebradiça, disfagia, juntamente, claro, com essa anemia ferropriva. Agora, para a gente entender um pouco essa anemia microcítica, não só anemia microcítica, como o que estamos falando exatamente agora, um tipo de anemia microcítica, que é a anemia ferropriva, temos que entender como ocorre a absorção desse ferro, já que é a falta do ferro que causa essa anemia. Então, a gente ingere o alimento com presença de ferro, a gente vai ingerir esse alimento na forma ferro mais 3. Chegou lá no estômago, ele é transformado do ferro mais 3 ao ferro mais 2. Ali ele segue ao duodeno, onde é absorvido e se liga à transferrina. E aí ele segue o seu percurso, pode ir lá para a medula óssea, onde vai exercer o seu papel, e o seu excesso, o excesso de ferro mais 2, vai ser armazenado na forma de ferritina. Tranquilo até aí. Então, comeu, transformou lá no estômago de ferro mais 3 a ferro mais 2, chegou no duodeno, absorveu, tranquilo. Agora eu peço um ponto que você tem que memorizar para a gente entender mais à frente ao vídeo. Existe uma molécula chamada hepcidina. Ela vai estar impedindo a ligação do ferro mais 2 basicamente a transferrina, ou seja, a hepcidina vai ser que vai atrapalhar a absorção de ferro. Então, guarda essa informação. Então, beleza, já vimos como absorve, já falamos da hepcidina. Então, qual seria a principal causa da anemia ferropriva? Primeiro, a falta da ingesta, ou seja, falta de se alimentar com elementos que possuem o ferro. Seria a primeira causa. Outra, a gastrectomia, ou seja, a retirada de parte ou total do estômago. Claro, porque, como acabamos de falar, o ferro mais 3 que a gente come vai lá para o estômago e vai ser transformado de ferro mais 3 a ferro mais 2 para poder ser ingerido ou absorvido lá no duodeno. Então, uma gastrectomia iria prejudicar uma pessoa e pode levar a essa anemia ferropriva. E outro caso seria a pessoa com alguma doença relacionada ao duodeno. Claro, no duodeno é onde se absorve para ligar a transferrina e aí ir para o seu destino final e exercer sua função. Então, doenças lá no duodeno ou enfermidades pode levar à anemia ferropriva. Agora um ponto muito interessante. Chega um paciente para você
com um problema de anemia ferropriva, você tem que ver se ele não tem algum tipo de sangramento por alguma enfermidade. Por exemplo, uma pessoa com um câncer de colo, ela pode perder cerca de 10 a 15 ml por dia de sangue. Isso é uma quantidade relativa que pode influenciar diretamente na anemia ferropriva. Então é bom sempre avaliar antes esse paciente. Então, no laboratório, chegou esse paciente, foi para o laboratório, fez o exame. E como seria o seu exame laboratorial de um paciente com anemia ferropriva? Primeiro, VCM, volume corpuscular médio. Vimos lá no primeiro vídeo dessa série que o VCM normal, ou seja, o volume, o tamanho, se assim a gente pode dizer, da hemácia, o normal é de 80 a 100 centilitros. Maior de 100 centilitros é a anemia macrocítica, que falamos no vídeo passado. Se é menor de 80, vai ser anemia microcítica. Então, o VCM de uma pessoa com anemia ferropriva vai ser o quê? Baixo. Ó, cai. Também, agora falando do HCM, ou seja, a concentração de hemoglobina, ela também vai ser baixa em um paciente com anemia ferropriva. E, claramente, a coloração vai ser muito resquício, muito fraca a coloração. E um ponto muito chave para você memorizar. Anemia ferropriva está tudo baixo. HCM, VCM, o ferro presente no sangue também vai estar baixo. A ferritina também vai estar baixo. A transferrina também vai estar baixo numa pessoa com anemia ferropriva. E a única coisa que vai estar elevada vai ser o RDW, o índice de anisocitose. Por quê? O índice de anisocitose vai medir a variação do tamanho das hemácias. Claro, algumas hemácias vão sair normais e outras vão sair pequenininhas, que é o VCM baixo por causa dessa anemia ferropriva. E qual o tratamento para uma pessoa com anemia ferropriva? Seria o sulfato ferroso, aquele de 300 miligramas 3 vezes ao dia e de preferência junto com um suquinho de laranja para ajudar nessa absorção. Outro tipo de anemia microcítica, se assim a gente pode dizer, é a anemia de doença crônica. Como assim? Basicamente, vamos explicar agora que cerca de 30% das anemias microcíticas vêm por uma doença crônica. Por exemplo, neoplasias, também doenças infecciosas e doenças inflamatórias crônicas, porque isso vai elevar a quantidade de citocinas pró-inflamatórias no sangue. E o que vai acontecer se eu aumento essa concentração de citocinas no sangue? Eu vou diminuir a produção renal de eritropoetina e também a absorção ou reaproveitamento do ferro presente no plasma. E como sabemos, a eritropoetina é responsável por incentivar a medula óssea a produzir a eritropoiese, ou seja, a produção das células precursoras sanguíneas. Se cai isso, eu vou ter o quê? Uma eritropoiese ineficaz, vai faltar células sanguíneas. Além disso, essa anemia por doença crônica, ela vai aumentar a produção de hepcidina. Lembra que falamos da hepcidina? Ela vai impedir a ligação do ferro mais 2 com a transferrina, ou seja, vai atrapalhar a absorção de ferro. Então, pode levar a uma anemia microcítica. E no laboratório o que vamos ver é uma alta taxa de ferritina no sangue. Por quê? Porque ela é um reagente que vai ser relacionado a um quadro inflamatório, basicamente. A ferritina é um reagente de fase aguda. E qual o tratamento para uma pessoa com anemia de doença crônica? Seria administrar a eritropoetina, já que está baixo, juntamente com o ferro, para tentar equilibrar esse dano e, claramente, sanar essa pessoa na doença que ela tiver, porque é o que está causando essa anemia, essa ação pró-inflamatória. Outro tipo de anemia microcítica é a anemia sideroblástica. E como seria essa anemia sideroblástica? Primeiro, ela ocorre devido a uma deficiência, um problema na síntese do grupo M.
Ou seja, isso faria com que o ferro, que é necessário nessa célula sanguínea, não seja incorporado à protoporfirina. Isso faria com que esse ferro não incorporado seja livre no plasma sanguíneo, ou seja, ele não está onde deveria estar, que é na célula sanguínea, e vai estar livre no plasma. E uma coisa muito interessante é que na medula óssea pode-se verificar nessa anemia sideroblasta, os eritoblastos estariam com pouco ferro e os sideroblastos estariam em formato de anel, basicamente. Agora, uma coisa que você não pode esquecer é que na anemia sideroblástica existe a formação de um corpúsculo. É muito presente, que você pode ver na imagem, o chamado corpúsculo de Pappenheimer. Ele que basicamente é esses pontinhos azuis que você vê na imagem nessa célula sanguínea. Isso é o ferro acumulado nas mitocôndrias, ou seja, ele não está incorporado à protoporfirina e vai se acumular nas mitocôndrias, formando esses corpúsculos, e também vai estar livre no plasma, mostrando aí essa gravidade de problema. E é um quadro fácil de você diagnosticar, porque ajuda a diferenciar uma anemia de outra. Então, deixa em vista isso daí para você memorizar da anemia sideroblasta, os corpúsculos de Pappenheimer. E no laboratório, um paciente com anemia sideroblasta chega para você e você vai ver lá no exame laboratorial o quê? Que o ferro vai estar o quê? Elevadíssimo nesse paciente. E o tratamento, se for uma pessoa que tem essa anemia por causa de alcoolismo, é só você administrar a piridoxina ou vitamina B6. Outro tipo de anemia microcítica poderíamos citar a talassemia. Ela que ocorre devido a uma deficiência nas cadeias de globina. Pode ser a cadeia alfa ou a cadeia beta. E essa talassemia é classificada em dois tipos, a major e a menor. Qual a diferença? A talassemia major, ela apresenta um quadro mais agravante, onde se atinge várias cadeias de globina de forma agravada, como já citei. Já a talassemia menor, ela vai ter um quadro mais leve, atingindo somente algumas cadeias de globina, ou seja, seria um sintoma mais brando dessa talassemia. E o exame laboratorial de uma pessoa com essa anemia, essa talassemia? Basicamente, o VCM vai estar o quê? Baixo, porque é uma anemia microcítica. Então, o volume corpuscular médio da hemácia vai estar o quê? Pequeno. É uma microcítica, então, volume pequeno dessa hemácia. E o HCM vai estar elevado. Mas como assim? Basicamente porque a hemácia vai estar pequena, assim ele vai se colorir um pouco mais fácil, deixando ela um pouco mais coradinha. Então, o HCM vai estar elevado nas talassemias. E o diagnóstico pode ser realizado por eletroforese da hemoglobina. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo sobre as anemias microcíticas. Se te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?